dia, galera, bom dia, bom dia. Agora 5 da manhã, 5 e 5 e 6. E começando o dia aí, né, com essa cara de sono. Mas agora, hoje começa o projeto aí, o segundo dia de gravações que a gente vai ter. Um pouco ansioso com tudo isso, né, um pouco nervoso para começar novamente a gravar. Mas muito esperançoso também, que vai ser um dia muito legal, vai ser um dia muito bacana. E hoje também é um dia repleto de atendimentos. Eu vou ter 4 atendimentos com os meus pacientes. Então eu desço para gravar, atendo, vou gravar, volto, atendo, vou treinar, vou atender à noite. Então hoje eu vou parar só umas 9 e pouco da noite. E decidi mostrar isso aqui para vocês, essa rotina, esse dia específico, para ter de registro, para que a gente possa no futuro ver isso, né, novamente. Mas agora eu vou levantar, né? Já levantei. Vou dar de comer para minhas cachorras. Para quem me acompanha sabe que eu tenho 3 animaizinhos, 3 cachorrinhas. E aí, posteriormente, eu vou me arrumar. Vou sair com essa cara de sono aqui. E vou começar o dia, vou tomar um café e vou começar a estudar. Vou aproveitar aqui, antes de começar a gravar, antes de tudo, vou estudar, fazer um bloquezinho de estudos. Porque eu tenho atendimento às 8. Aí, posterior ao atendimento, às 9 e pouquinho, eu desço pra fazer as gravações. Beleza, pessoal? Vamos nessa e vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse dia tão corrido que vai ser hoje. Beleza? Valeu! Bom, galera, estamos aí de volta, 6h13 da manhã aí. Já tô com meu cafezinho aqui. Tomei meu café com calma, né? Eu não habituo, não sou acostumado. Não digo que eu não sou acostumado, mas meu horário habitual de se levantar é às 6 da manhã. Mas hoje, devido ao dia, devido à semana, contextualmente falando, tomei a decisão de acordar mais cedo para ter mais tempo pela manhã. E isso é uma coisa sobre rotina que você tem que ter claro na sua mente, tá? A rotina, ela precisa ser constante. Você precisa ter constância naquilo que você deseja. Mas você precisa habitualmente também entender os contextos aos quais você está sendo, assim, vivendo esse contexto. Então, por exemplo, eu não estou em casa, estou na casa dos meus pais e nesse momento eu tenho que gravar depois do atendimento e tudo mais, então eu preciso de um pouco mais de tempo, eu preciso de um pouco mais de organização para fazer as coisas com mais calma, me entendendo do jeito que eu sou. E então a rotina, ela precisa ser contextual, a gente não precisa de um processo rígido, né? A gente não precisa de um processo extremamente forte, fixado, num sentido assim que não consiga se moldar. Partindo disso, galera, pra quem não sabe, acho que até não me apresentei anteriormente, peço desculpa. Sou o Marco, sou psicólogo clínico e da área do esporte também, sou pós-graduado em especialista em prática baseada em evidências. E nisso tudo, hoje então, semana aí começando a mil, com muitas coisas a serem feitas. E uma das coisas que eu gosto de fazer, assim, no início da manhã mesmo, antes de estudar, que eu vou tirar uns 40 minutinhos aí pra dar uma estudada, vou ler Sêneca, a priori, eu vou ler um pouco dos Erros Foram Cometidos, que é um livro de psicologia social, mas eu gosto muito de procurar mais livros, eu gosto muito de procurar materiais, artigos, assuntos que são do meu interesse, que são importantes para minha prática clínica. Eu gosto muito de parar no início da manhã, cara, uns 20 minutinhos que seja, para procurar. Me sinto bem fazendo isso, me divirto fazendo isso, para ser sincero, e é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar uma parada aqui, vou botar o fone e vou começar a procurar alguns livros, revisar alguns livros e depois começar a estudar, beleza? Vou mostrando tudo pra vocês, né? Agora são 6 horas, 6 e pouquinho. Às 8 eu tenho atendimento, posteriormente eu tenho gravação, volto, almoço, descanso um pouco, preparo sessões do dia seguinte, tenho atendimento, posterior ao atendimento tenho treinamento. Eu treino sozinho, então consigo readequar tudo isso. E aí à noite eu tenho mais atendimentos a serem feitos. Beleza, galera? Valeu!
E aí galera, ó, esses são os livros que eu estou lendo agora praticamente de dezembro. Eu terminei O Porquê Odiamos, de Michael Rose. Não, né, tive um pouquinho de dificuldade, mas estou lendo Emocional, Erros Foram Cometidos e Sobre a Brevidade da Vida de Sêneca. Então, bora começar a estudar. E aí galera, estamos aqui, aposto já para começar o atendimento. Fiquei aquele tempinho ali com as minhas negas, com a Sônia, com a Luna, com a Polly, para passar um tempinho com elas, para curtir um pouco elas. E agora então eu vou atender, posteriormente eu já vou descer pro centro da cidade, vou começar gravações, começar a organizar toda essa questão, eu vou mostrar tudo para vocês. É um projeto muito importante para mim, que eu tô conversando com essa equipe, que são os meus amigos com a equipe, né, falando sobre esse projeto há mais de 3 anos, mas são meus amigos há mais de 6, 7 anos. E, enfim, vamos começar a construir agora todo esse projeto, colocar ele na prática de fato. Eu vou registrar tudo para vocês desse dia de gravação, né? E um ponto importante, pessoal, que hoje de manhã eu estava lendo sobre Erros Foram Cometidos, o livro não está aqui do meu lado agora, mas o quanto que o teu processo de crença, ele é tão importante no teu sentido de tomada de decisão, no teu sentido de percepção da sua vida. Então, na medida em que você tem um processo de crença que não favorece, que é um processo, por exemplo, até negativo, assim, um processo em que você se vê como algo muito inferior comparado aos outros, é bem provável que o teu modo de agir, o teu processo de se auto-justificar para você ter dado certo, para você ter errado. Por exemplo, se você deu certo, você vai talvez pense assim, cara, foi pura sorte, pura questão de acaso. Agora, se eu dou errado, é tipo assim, pô, eu dou errado porque, pô, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou um bom profissional, eu não sou capaz mesmo. Então, dito tudo isso, né, talvez dando um pouco sobre autojustificação e dissonância cognitiva, é importante a gente se pensar e se organizar no sentido de o quanto aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo é a realidade ou é aquilo que eu acredito ser, aquilo que eu tenho a convicção, a crença de que é, entende? Então, trazendo só essa explicação aqui para vocês brevemente, e agora eu vou esperar o paciente entrar aqui na sala e aí começar a sessão praticada dentro da prática baseada em evidências, com muita atividade, com muita questão, com escalas a serem aplicadas hoje. E é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Depois eu vou pegar um Uberzinho, vou descer e vou registrar para vocês aí como é que vai ser lá com a gurizada, lá com todo mundo, pra gente começar as gravações. Beleza? Valeu! Daily do Marcão, bicho. Ops. Tô gravando um daily, tá? Tá bonitão. Não tem roupa nova. Tudo bem? E aí galera, então fiz as gravações no dia de hoje, de manhã. Gravei três aulas, salvo engano. Tudo certo, a gravação foi maravilhosa, o pessoal lá é incrível. Vocês viram ali antes o pessoal um pouquinho. E agora eu vou roteirizar sessões dos meus pacientes, eu vou preparar sessões, que eu preparo todas as sessões dos meus pacientes com antecedência, para que a gente siga uma ordem de trabalho, para que a gente siga um objetivo firme. Posteriormente eu tenho um atendimento, né? Agora são 1 e pouquinho, 1h40 da tarde, às 3 eu tenho atendimento, depois eu tenho mais algumas coisas para fazer, vou treinar e à noite eu tenho atendimento também. E é isso aí, vamos lá que o dia aí promete, beleza? Vou atualizando vocês aí,
Mas lembrem, né? Descansem, né? Esse tempo que eu tirei aí, eu almocei, eu parei um pouco para descansar, parei um pouco só para, né, vegetar mesmo. E aí agora vamos dar sequência no trabalho. Beleza? Valeu, galera. Logo mais novidades para vocês. E aí, pessoal, terminei de atender agora. Mais um paciente aí, construindo mais uma evolução juntos. E agora eu vou trocar de roupa, vou me alimentar um pouco, vou parar um pouquinho, que agora bateu um pouco da canseira do dia. Mas eu vou, depois que eu me alimentar, eu vou treinar. Posteriormente eu vou tomar banho. E aí eu tenho 2 atendimentos para fazer ainda à noite. Mas antes eu vou dar uma finalizada numa preparação de uma sessão e organizar mais algumas coisinhas. Beleza? Vou treinar e vou registrar para vocês como é que tá sendo. E aí, galera, tô pagando a minha promessa, né? Pra quem não me acompanha no Instagram, fiz uma promessa caso o Inter de Porto Alegre não fosse rebaixado, e que felizmente não foi. Antes do jogo eu fiz a promessa, falei pra minha noiva, eu falei, ó, se não for rebaixado eu faço 1000 flexões. Não estipulei prazo, mas eu achei que numa semana eu faria, e não. Na semana passada eu tentei fazer, cara, fiquei muito dolorido. Semana passada eu fiz 400, mas hoje já fiz agora, acabei de fazer 200 flexões. Vou treinar um pouco de Muay Thai, vou registrar pra vocês. Aí vou subir, vou tomar banho, vou resolver algumas pendências que eu tenho ainda da clínica. Vou comer, vou dar uma descansadinha de leve, me preparar para atender, que depois eu trabalho das 6 e pouquinho, 7 horas, perdão. Eu trabalho das 7 horas até as 9, 10, 9 e pouquinho. E aí, finalizamos o dia de hoje aí com muita calma e tranquilidade. Beleza, pessoal? Vou registrar agora. Se liguem num aperfeiçoamento do Muay Thai de maneira excelente. Beleza? Vou deixar aqui para vocês verem, tá bom? Valeu! E aí, galera, terminei de tomar banho, jantei, dei uma atenção para as cachorras e agora eu tô revisando as sessões, tô olhando para algumas sessões que eu tava preparando, refinando algumas coisas, vou reler alguns materiais. E aí, mais 2 horas de atendimentos e aí finalizamos a segunda-feira, né? Então, construindo devagarzinho as coisas, tudo vai se encaixando, tudo vai pegando seu lugar. E olhando para tudo isso, pessoal, acho que é muito importante eu dizer que o que eu retrato aqui para vocês é literalmente um retrato do meu dia, é um retrato, uma parte dele. Mas se permita descansar. Durante os tempos que eu gravei aqui, eu parei um pouco, comi, assisti um pouco de um vídeo que eu queria assistir, curti alguns momentos mais de boa, que é muito importante. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a constância é muito mais importante que a intensidade. Mantenha a tua constância que você vai construir aquilo que você deseja. Na medida em que você for constante, você alcança aquilo que tu quer. Beleza? E agora eu vou terminar aqui de estudar um pouquinho, vou me concentrar ali, sentar no meu cantinho, e aí vou prestar 2 atendimentos clínicos, e aí vou encerrar o dia. Beleza?